Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a este nosso guia de hoje, onde a gente vai destrinchar as eleições municipais de 2024. E olha, já vou avisando desde já, não estamos falando de um monte de regras burocráticas chatas no papel, não. Esse calendário é, na verdade, uma verdadeira corrida contra o tempo. É um cronograma de altíssimo risco que afeta diretamente as campanhas, os partidos e, claro, a gente que vota. Então, vamos mergulhar nisso. E isso nos traz a nossa principal pergunta. Afinal de contas, qual é o prazo exato da campanha eleitoral? Para quem acompanha a política, fica muito claro que eleição é, antes de tudo, um jogo de cronômetros. Um único prazo perdido, por menor que seja o atraso, pode simplesmente desqualificar uma campanha inteira antes mesmo do jogo começar. É um sistema super rígido e conhecer essas datas-chave é absolutamente crucial para a sobrevivência de qualquer candidato. Para organizar esse avalanche de informações, a gente estruturou essa análise em 6 etapas lógicas e cronológicas: a corrida contra o tempo, prazos para os eleitores, filiação e desincompatibilização, arrecadação e convenções, registro e propaganda e, para fechar, as datas da votação. Bom, vamos lá. Começando pela parte 1, a corrida contra o tempo, para a gente entender o tamanho desse calendário. Para você ter uma ideia da escala absurda do que estamos falando, pensa no número 5.568. Esse é o número de municípios no Brasil. E com exceção do Distrito Federal e de Fernando de Noronha, esse calendário se aplica a todos eles ao mesmo tempo. É um evento democrático gigante e totalmente assincronizado. Todo mundo tem que jogar exatamente pelas mesmas regras e prazos, sem exceção. Seguindo para a parte 2, prazos para os eleitores, porque afinal as datas essenciais para o público vêm primeiro. Exatamente. O calendário não começa com os políticos, começa com a gente. O dia 8 de maio é aquele primeiro marco super importante. É o limite absoluto de corte para você regularizar o título, transferir o domicílio eleitoral ou pagar aquelas multas por ter faltado em eleições passadas. Quem não resolveu isso até 8 de maio, infelizmente ficou de fora e perdeu o direito de decidir o futuro da própria cidade em 2024. E isso nos leva à parte 3, filiação e desincompatibilização, que são os pré-requisitos para quem quer se candidatar. Com o eleitorado organizado, o foco vai para quem quer entrar na disputa. Em 6 de março, a gente tem a abertura da famosa janela partidária, que é quando quem já tem mandato pode trocar de partido. Um mês depois, 6 de abril, é a data limite para a filiação partidária. E aí, em 6 de julho, temos a tal da desincompatibilização. É um palavrão, eu sei, mas basicamente significa que servidores públicos precisam obrigatoriamente se afastar dos seus cargos. Isso garante que ninguém use a máquina pública para levar vantagem na eleição, sabe? Avançando para a parte 4, arrecadação e convenções partidárias. É aqui que a preparação financeira e logística ganha força. No meio do ano, a temperatura da política interna vai lá em cima. Logo no dia 15 de maio, as ações oficiais de arrecadação de fundos já estão liberadas, mas a tensão máxima mesmo rola entre 20 de julho e 5 de agosto. Essa é uma janela curtíssima e super intensa para as convenções partidárias. É só nesse momento que os partidos batem o martelo sobre quem realmente vai ser candidato e definem as coligações para as prefeituras. E olha, não dá para brincar com as contas, viu? Como a gente pode notar aqui, o rigor contábil nessa fase de arrecadação tem que ser impecável. O Tribunal Superior Eleitoral impõe limites super estritos. Cada centavo, seja uma doação em dinheiro, um serviço voluntário, até o empréstimo de um carro, precisa ser registrado direitinho na lei eleitoral. Qualquer deslize na gestão financeira a partir desse dia 15 de maio pode render penalidades severas ou até a cassação no futuro. Agora, a coisa fica pública. Parte 5, registro e propaganda eleitoral, onde a candidatura se torna oficial. Sai o planejamento de bastidores e a campanha finalmente vai para as ruas. Mas antes, tem um detalhe crucial. 15 de agosto. Marca bem essa data. Esse é o limite máximo, até exatamente às 19 horas, para os partidos registrarem as candidaturas lá na Justiça Eleitoral. É a última grande barreira burocrática. Bateu 19 horas, o relógio não perdoa e ninguém mais entra. E, claro, lidar com a papelada do registro não é brincadeira. Se faltar qualquer documento, o partido é notificado na hora e tem apenas 3 dias corridos para arrumar bagunça. Além disso, depois do registro, qualquer adversário ou o próprio Ministério Público tem 5 dias para contestar a candidatura. Por isso que eu digo, ser organizado com a documentação não é um luxo, é sobrevivência básica nessa corrida. Passou o registro? Beleza. O pontapé inicial da campanha acontece logo no dia 16 de agosto. Mas tem uma divisão importante no calendário aqui.
A partir do dia 16, a propaganda na rua e na internet já está totalmente liberada. Agora, aquele horário eleitoral gratuito nas rádios e nas TVs, esse só começa mesmo no dia 30 de agosto. Ou seja, são duas frentes de batalha eleitoral que começam em ritmos diferentes. E toda essa burocracia que a gente está falando existe por um motivo muito claro: colocar ordem no barulho das campanhas. É o calendário que dita quando os carros de som podem ir para a rua, quando os debates podem acontecer e como organizar aqueles comícios enormes, tudo para garantir que todo mundo concorra em pé de igualdade e dentro daquele prazo específico que a gente comentou. O que nos traz ao nosso clímax. Parte 6, as datas da votação, o verdadeiro sprint final para as urnas. Chegamos em outubro e o calendário força um verdadeiro desligamento da campanha nas últimas 72 horas. A ideia é deixar o eleitor respirar um pouco, né? No dia 4, acabam os comícios e os debates. No dia 5, chega ao fim a propaganda nas ruas e na internet, o silêncio toma conta para a reflexão e então, no dia 6 de outubro, as urnas são abertas. Dia 6 de outubro. Esse é o grande momento. O primeiro turno. É o dia em que todas aquelas estratégias, o suor na rua, as contas matemáticas das convenções e a comunicação toda se encontram com a decisão do povo nas urnas. É para isso que todo mundo se preparou. Mas calma, que tem uma regrinha técnica aqui. No dia 6 de outubro, todas as cidades votam, sem exceção. Só que a disputa pode ir para prorrogação no dia 27 de outubro. Esse segundo turno acontece exclusivamente para o cargo de prefeito e somente naquelas cidades grandes, com mais de 200 mil eleitores, caso ninguém tenha conseguido a maioria absoluta dos votos logo de cara. Achou que tudo terminava no dia da eleição? Nada disso. A nossa linha de chegada jurídica real só acontece lá em 19 de dezembro de 2024. É nesse dia que a Justiça Eleitoral dá a palavra final e diploma eleitos. É o selo oficial garantindo que a pessoa não só teve voto, como seguiu religiosamente toda aquela maratona de regras que a gente revisou até aqui. Para encerrar o nosso dia de hoje, eu queria deixar com vocês um pensamento poderoso que encontramos nos materiais que fundamentam essa nossa análise. A campanha é o primeiro passo, e o mandato é a oportunidade de transformar suas promessas em realidade. Sobreviver a esse calendário maluco é só a porta de entrada. O objetivo real de passar por tudo isso é conseguir servir de verdade a sua comunidade. E isso deixa a gente com uma grande reflexão. Será que a extrema disciplina exigida por essas regras e prazos eleitorais prepara mesmo essas lideranças para o peso enorme do trabalho de governar depois que a festa acaba? Fica a pergunta. Muito obrigado por acompanhar nossa análise e até a próxima.